Bom dia, prezados irmãos, amigos, irmãs e amigas. Hoje o título de nossa mensagem é Nossas Vidas a Serviço de Deus. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que possamos compreender, por meio da ajuda do Espírito Santo, o significado deste texto bíblico e que nós possamos colocar em prática em nossas vidas aquilo que nós aprendemos da Tua Palavra. Nós te pedimos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje nós celebramos 94 anos de existência da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Nós somos gratos a Deus por permitir que os nossos antepassados pudessem vir ao Brasil e constituir família aqui em nosso país, cultuando a Deus, estudando a sua palavra, por meio de nossa igreja. A nossa igreja foi formada por imigrantes evangélicos armênios que vieram da região do Oriente, principalmente da região da Turquia. Os nossos antepassados foram vítimas de perseguições e massacres e muitos se refugiaram em outros países, principalmente Líbano, Síria, a Rússia. Muitos foram para os Estados Unidos, Canadá, outros vieram para a América do Sul, Argentina, Brasil e Uruguai. E aqueles que vieram ao Brasil constituíram aqui em São Paulo a Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo, fundada em 1927. Esta igreja tem sido uma bênção na vida de todos aqueles que a frequentam e que buscam se dedicar a Deus, louvar ao Senhor e estudar a sua palavra. A igreja é aberta não apenas aos armênios, aos descendentes de armênios, mas é aberta a todas as pessoas de todas as etnias, nacionalidades,
com o coração aberto, com muito carinho, nós recebemos todos aqueles que nos procuram para, de alguma maneira, compartilhar as bênçãos da palavra de Deus com todos. Nós agradecemos a Deus pela possibilidade de podermos ter vivido ao longo de todos esses 94 anos, sempre debaixo da sua proteção. E também nós somos muito agradecidos a Deus pelo Brasil, por esta nação maravilhosa, a do nosso país, que acolheu os nossos pais, avós, bisavós, que vieram como refugiados da Armênia, da Turquia, da Síria, do Líbano e de outros países. Agradecemos a Deus e pedimos que o nosso Criador abençoe ricamente este nosso país, o Brasil, abençoe a Armênia e abençoe todos os países do mundo. O nosso desejo é que a nossa sociedade possa desfrutar de muita paz, amor, justiça social, alegria. Basta de violência, basta de intolerância, basta de preconceitos de qualquer tipo. Que nós possamos viver em uma sociedade justa, fraterna e solidária. E hoje, para a nossa reflexão, nós vamos analisar o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. O psicólogo Abraham Maslow criou uma teoria acerca das necessidades humanas. De acordo com Maslow, existem 5 tipos de necessidades humanas. E ele colocou isso de forma ilustrada na figura de uma pirâmide, onde na base estão as necessidades mais básicas, as necessidades de sobrevivência, e à medida que nós subimos na pirâmide, nós chegamos ao topo, onde estão as necessidades mais elevadas do ser humano. De acordo com este psicólogo, a primeira categoria de necessidades é a das necessidades fisiológicas, que precisam ser satisfeitas minimamente para que uma pessoa possa sobreviver neste mundo. Então, nós temos necessidades ligadas à respiração, ao alimento, nós temos necessidade de beber água em quantidade adequada, nós precisamos de roupas para nos abrigar do frio. Estas são as necessidades fisiológicas, básicas de alimentação, sem as quais nenhum ser humano pode sobreviver. Em seguida, vêm as necessidades de segurança. Nós precisamos viver em condições mínimas de segurança. Então, os nossos corpos precisam estar seguros, precisamos nos abrigar em casas, em apartamentos, em lares, que nos protejam contra as intempéries da natureza. Nós precisamos de segurança contra a violência. Nós precisamos de moralidade sem a qual a sociedade rui. Nós precisamos, enfim, de condições básicas de segurança para podermos viver com um mínimo
de dignidade. A seguir vem as necessidades relacionadas ao amor e aos relacionamentos pessoais. Então, as pessoas necessitam de amor, precisam ser amadas e precisam também amar. As pessoas não são ilhas, as pessoas precisam se relacionar umas com as outras. O ser humano é um ser essencialmente social, precisa do contato com outras pessoas. E, especialmente nestes momentos de pandemia, em que vivemos um isolamento social, agora nem tanto, mas nós vemos o quanto as pessoas sofrem pela falta de contato umas com as outras. Então, por isso que as amizades são importantes. Nós temos necessidade de vivermos em família. Nós temos necessidade de uma comunidade que possa acolher os seus membros, principalmente em momentos de crise. Então, esta é uma necessidade muito importante para o ser humano. Ele precisa ter as suas necessidades fisiológicas satisfeitas, precisa ter as suas necessidades de segurança satisfeitas, ele precisa amar, se relacionar socialmente. E, em quarto lugar, vem, de acordo com Abraham Maslow, as necessidades ligadas à estima. Nós precisamos cultivar uma autoestima satisfatória para que possamos nos valorizar e valorizar também o próximo. Precisamos respeitar a nós mesmos e respeitar o nosso semelhante. Precisamos sentir que estamos conquistando algo na vida, que estamos progredindo em termos profissionais, em termos pessoais também. Precisamos sentir que nós fazemos algum tipo de sucesso, nós conquistamos algum tipo de sucesso, nós precisamos nos sentir importantes. Esta é uma necessidade psicológica de todas as pessoas. As pessoas precisam ser valorizadas, precisam ser respeitadas, precisam ser tratadas com dignidade. Então, essas são as necessidades relacionadas à estima. E, por fim, em quinto lugar, lá no topo da pirâmide, Abraham Maslow fala sobre as necessidades ligadas à realização pessoal. Ele chama essas necessidades de metanecessidades ou metamotivações. São necessidades ligadas à nossa vida espiritual, à nossa dimensão espiritual. Que necessidades são essas? São as necessidades de nós buscarmos a transcendência, de nós encontrarmos um sentido para as nossas vidas, de nós colocarmos em prática os nossos dons, os nossos talentos pessoais, necessidades ligadas à nossa autonomia, à nossa espontaneidade, a possibilidade de nós sermos criativos nos vários aspectos da nossa vida, a capacidade de nós resolvermos os nossos problemas e também de contemplarmos a beleza e a harmonia
do universo e de tudo que existe no mundo. É a capacidade de nós olharmos para as pessoas enxergando a sua essência e assim podermos nos sentir conectados uns aos outros e também a tudo que existe na natureza e na vida. A própria psicologia, então, reconhece que para uma pessoa ser plenamente feliz, embora não exista 100% de felicidade nesta vida, mas para a pessoa ser o máximo possível feliz, é importante que ela tenha as suas necessidades espirituais preenchidas. E por que nós falamos sobre estas necessidades? Porque a palavra de Deus, e especialmente o apóstolo Paulo, fala sobre todos estes assuntos sob um ponto de vista espiritual, sob o prisma da fé. E aqui no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo fala que Deus nos convida a nos dedicarmos de forma integral ao seu reino. E nos convida também a crescermos espiritualmente. E quais são os aspectos do nosso desenvolvimento espiritual? De acordo com o apóstolo Paulo, existem aspectos importantes que nós precisamos observar ao longo do nosso crescimento espiritual. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre a santidade dos nossos corpos. Então, no primeiro versículo, o apóstolo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Neste primeiro versículo, Paulo fala sobre a dimensão física da nossa existência. É importante, em primeiro lugar, que nós valorizemos a satisfação saudável das nossas necessidades físicas e empreguemos os nossos membros ao serviço de Deus para a sua glória. É importante que nós usemos os nossos corpos para, de alguma maneira, contribuir para o bem-estar de toda a nossa sociedade e para o nosso bem-estar individual. Então, vamos meditar um pouco sobre esse versículo. Você se lembra quando eu falei sobre as necessidades de acordo com Maslow? Ele fala que, em primeiro lugar, nós temos necessidades ligadas à sobrevivência, que consistem nas nossas necessidades físicas. Então, nós precisamos nos alimentar de maneira saudável, nós precisamos beber de maneira saudável, nós precisamos praticar exercícios físicos, de acordo com a medicina. Uma caminhada de 50 minutos, 3 vezes por semana, é indicada para que nós possamos ter saúde em nossos corpos. Com base nisso, portanto, nós vamos nos alimentar de uma maneira equilibrada, evitando excessos alimentares, evitando ingerir, por exemplo, excesso de frituras, excesso de carne vermelha, excesso de açúcar.
Vamos evitar a ingestão em excesso de bebidas alcoólicas. A Bíblia não proíbe a ingestão de álcool. Se você quiser, você pode beber um pouco de cerveja, de vinho, isso não tem problema. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter moderação. Então vamos evitar que estas coisas nos escravizem. Quantas pessoas hoje sofrem com problemas no fígado e em outros órgãos por causa do uso de álcool? Quantas pessoas acabam destruindo o seu casamento, as suas famílias, porque partem para comportamentos violentos devido à ingestão de bebidas alcoólicas em excesso? Vamos ter equilíbrio, vamos ser saudáveis na maneira como nós lidamos com o nosso corpo. Vamos tratar bem os nossos membros. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que os nossos corpos são templo do Espírito Santo, que habita em nós, e que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Na verdade, os nossos braços, a nossa boca, as nossas pernas, pertencem, em última análise, ao nosso Criador. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então vamos empregar todas as nossas habilidades físicas para o bem da sociedade, trabalhando de maneira dedicada. Então, como é que nós trabalhamos? Nós precisamos dos nossos membros físicos. Nós precisamos das mãos para digitar, para prescrever algo, para fazer cálculos. Precisamos do nosso cérebro. Então vamos tratar bem os nossos corpos. E não apenas isto, mas nós, como cidadãos, precisamos valorizar políticas que garantam que as pessoas da sociedade possam viver de uma maneira digna, de maneira que tenham as suas necessidades físicas atendidas de maneira satisfatória. Precisamos valorizar políticas sociais que garantam que as pessoas tenham uma habitação decente onde morar, para que possam beber água que seja uma água tratada, que não lhes cause doenças infecciosas. As pessoas precisam viver em ambientes onde o ar não seja poluído, para que elas não tenham problemas nos seus pulmões. Então, a questão social e política faz parte, sim, dos interesses do reino de Deus. Nós precisamos estar conscientes disso. Continuando neste primeiro versículo, não convém que as pessoas façam uso de cigarro, de drogas, não sejam pessoas viciadas em drogas, em tabaco, porque tudo isto prejudica a sua saúde. Diminui a eficiência com a qual nós possamos contribuir para a nossa sociedade. Em segundo lugar, a palavra de Deus fala que nós devemos cuidar da nossa mente. Aqui o apóstolo fala no versículo 2,
E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que versículo importante! Este versículo diz que a vida cristã é uma vida de crescimento. É uma vida de transformação. É uma vida em que a nossa mente precisa ser continuamente renovada. Não é triste quando você vê um adulto de 40 anos se comportando como uma criança de 8 anos? Não fica ridículo? As pessoas comentam, puxa, essa pessoa tem 40 anos e age falando barbaridade, se comportando como uma criança de 7, 8 anos. Essa pessoa não cresceu? Pois é. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Existem pessoas, infelizmente, que passam anos e anos e anos se comportando da mesma maneira. Pensando exatamente da mesma maneira. Não mudam em nada. Estas pessoas não cresceram emocionalmente, não cresceram intelectualmente. A vida cristã, a vida espiritual, é uma vida de crescimento. O ideal é que a cada dia nós possamos ser pessoas melhores, pessoas mais amadurecidas, pessoas que pensam de uma maneira mais voltada para o próximo, para o bem coletivo. À medida que nós vivemos, é importante que nós nos tornemos cada vez menos egocêntricos e mais dispostos a focar o nosso olhar nos outros. Claro, sem abandonar também os nossos interesses individuais, que são muitas vezes importantes. Nós também temos as nossas responsabilidades para com nossas famílias, para conosco mesmo, mas é importante que nós valorizemos o bem coletivo, o bem da sociedade como um todo. A Bíblia diz que nós precisamos estar abertos à transformação. Você sabia que, quando a Bíblia fala de salvação, em grego, a palavra salvação significa integralidade. A palavra salvação implica transformação e harmonização de todas as dimensões que constituem o ser humano. Ou seja, salvação significa que eu vou cada vez mais crescer e integrar a minha vida afetiva com a minha vida espiritual, com a minha vida social, com a minha vida familiar e com a minha vida física também. Salvação é transformação. E o Espírito Santo é aquele que age em nossos corações para nos transformar. E como é que nós podemos ser transformados? Entre outras coisas, pelas práticas espirituais. Como, por exemplo, pela leitura persistente da palavra de Deus. Não é possível uma pessoa crescer espiritualmente se ela não se debruça sobre a palavra de Deus. As vossas Bíblias precisam estar abertas
Não para afugentar os maus presságios, afugentar maus espíritos. Isso é superstição. As nossas Bíblias precisam estar abertas para serem lidas. Elas precisam estar abertas para nós nos alimentarmos delas. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. É importante nós lermos os Salmos, nós lermos a lei do Antigo Testamento, os profetas, e principalmente é importante nós lermos o Novo Testamento com ênfase nos ensinos de Jesus. Quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, ele nos conduz à transformação contínua para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o alvo da nossa transformação. Ele é a nossa referência suprema, nosso parâmetro em termos de comportamento, em termos de mudança de vida. Você imagina Jesus ameaçando, xingando alguém? Você imagina Jesus sendo fisicamente agressivo? Não. Ou seja, é importante nós nos espelharmos em Cristo. E por fim, um aspecto importante do nosso crescimento espiritual é o emprego dos nossos dons e talentos. E aqui, então, o apóstolo Paulo dedica alguns versículos a isso. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, ninguém é mais importante que ninguém. Todos nós, seres humanos, somos iguais diante de Deus. Ninguém é mais importante ou menos importante do que ninguém. Todo ser humano é importante aos olhos de Deus. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, sejamos humildes, reconhecendo que aquilo que nós recebemos como dons e talentos, nós recebemos do Criador. Cada um tem um talento, cada um tem o seu dom. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a importância da unidade, da união, do sentimento de conexão uns com os outros. Nós somos um só corpo. Num corpo você tem o mesmo sangue circulando por todos os membros. Este sangue que circula por todos os membros, espiritualmente falando, que é o Espírito Santo fluindo através de todos aqueles que compõem a vida da igreja. E quando nós falamos em igreja, nós não estamos nos referindo a uma igreja local, a um templo. Estamos nos referindo ao corpo de Cristo, a todos aqueles que entregaram as suas vidas a Deus e confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Nós todos somos membros do corpo de Cristo. Agora, a seguir, o apóstolo Paulo fala que os membros possuem diferentes funções. O seu braço, a sua mão, tem uma função diferente do dedão do pé. Você acha que
a mão é mais importante que o pé, fique sem o pé. Veja o que acontece. Ou fique sem a mão. Veja o que acontece. Todos nós somos importantes. Os dons, os talentos, vêm de Deus. Alguns talentos parecem ser mais importantes do que outros, mas isso é simples aparência. Todos os dons e talentos são necessários para que o corpo de Cristo possa viver com saúde, para que a igreja seja saudável. E não só isso, é importante que nós pensemos também que o reino de Deus engloba toda a dimensão da existência humana. Ou seja, embora haja pessoas que não creiam em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, é do interesse de Deus que a humanidade como um todo, de alguma maneira, reflita a realidade do reino de Deus. Por isso que Deus concedeu muitos talentos, como, por exemplo, talento para ser advogado, talento para ser engenheiro, talento para ser médico, artista, músico, cozinheiro, garçom, funcionário da limpeza. Tudo isso é importante para que a humanidade possa viver de uma forma saudável, equilibrada. Um dia, toda a humanidade vai reconhecer o senhorio de Cristo. Mas vamos nos ater aqui, então, à igreja. Qual é o seu dom? Qual é a sua vocação? Você sente que você tem uma missão na vida a cumprir? A Bíblia diz que para o nosso crescimento espiritual é importante nós identificarmos os nossos dons e os colocarmos em prática. Que nós possamos, portanto, como igreja, pregar a importância de as pessoas valorizarem as suas necessidades físicas e satisfazerem-nas de maneira saudável. Vamos cuidar dos nossos corpos. Vamos crescer emocionalmente, intelectualmente, lendo bons livros, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine sempre. Vamos estudar com dedicação a palavra de Deus. E vamos também trabalhar incansavelmente para o reino de Deus, colocando em prática os nossos dons e talentos, sejam eles espirituais ou não espirituais. Vamos exercer as nossas profissões para que o reino de Deus possa se expandir e englobar todas as pessoas. Não se esqueça, o reino de Deus está onde você estiver. O reino de Deus, como Jesus disse, está dentro de você, dentro de mim e entre nós. Louvado seja o nosso Criador, louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Desejo a você uma excelente semana, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida de sua família. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.